entrava-os presente, inclusive a porta das águas, inclusive a porta que entrava até mesmo a água potável, inclusive a porta que entrava o esgoto, para que tudo estivesse imundo. Esse é o propósito de Satanás contra as nossas vidas, fechar a porta. Mas eu quero te dizer que a porta, ela não está fechada, a porta, ela está aberta, e essa porta é Jesus, e Jesus está aqui neste lugar. Não importa a quantidade de pessoas que estejam aqui, mas as pessoas que estão aqui estão na direção do Espírito, e Deus, ele tem uma palavra para a tua alma. Voltando ao ato de submissão e autoridade depois do Império Babilônico, Deus levantou o Império dos Medos, Pérsia, Deus levantou o Império Grego, até então levantou Roma e Rêmulo, a qual se tornou o Império Romano. O Império Romano imperou como vara de ferro sobre a nação de Israel, colocou Herodes o Grande. Herodes o Grande, ele faleceu, logo Arquelau, o seu filho, predominou no seu lugar sobre toda a Israel. Mas Arquelau, ele começou a roubar, Arquelau, ele começou a fazer coisas impuras, por isso ele foi destituído do seu ministério. Pôncio Pilatos foi colocado como governador no seu lugar. Por isso, voltando a essa cidade chamada Cesareia de Filipe, aqui está Filipe, filho de Herodes o Grande, construiu essa cidade bela. Em outros textos de Mateus, capítulo de número 8, fala que Jesus não estava nessa cidade bela, fala que Jesus não estava nessa cidade formosa, fala que Jesus não estava nessa cidade linda. No livro de Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 27, fala que Jesus estava em aldeias, e logo por sua vez a palavra aldeias na língua portuguesa aplicada significa becos. A palavra aldeias na língua portuguesa aplicada significa valados. A palavra aldeia na língua portuguesa aplicada significa atalho. A palavra aldeia na língua portuguesa aplicada, trazendo para os dias atuais, representa a favela. Mas, pregador, o que você quer dizer com essa palavra? Se Jesus estivesse nos dias de hoje, ele estaria como ele está aqui na Brasil para Cristo, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Por isso, só para alegrar o ambiente, olhe para o seu irmão que está do lado, olhe para a sua irmã que está do lado, e diga para ele: Jesus não está aqui só dia de terça. Olhe para ele e diga: Jesus não está aqui só dia de terça. Agora faça um carinho nele e diga para ele: Jesus não está aqui só dia de sexta. Agora faça mais um carinho nele e diga para ele: Jesus não está aqui só dia de domingo. Jesus está aqui também em dia de sábado. Se você acredita nisso, jogue a sua mão lá em cima e glorifique o nome de Deus que fez os céus e a terra, porque ele está aqui neste lugar. Então Jesus está na Brasil para Cristo, Jesus está no quarto vagão da bênção, Jesus está na frente do Bradesco, Jesus ia fazer campanha no lar. Uma certa um amigo meu teólogo, a qual era letrado, ele estava no quarto vagão da bênção, e o irmão estava descendo marrete, descendo porrete na palavra de Deus, e ele ficou com a sua conjectura dizendo: mas para que isso? Mas para que pregar desse jeito? Aí o Espírito de Deus veio e falou no coração dele: se você pode fazer melhor, abre a sua bolsa, tira a sua Bíblia e vai lá e prega. Cadê quem pregou? Ele não pregou porque ele não tem chamada. Quem Deus chamou para becos, vilas e atalho, é para becos, vilas e atalho. Quem Deus chamou para ser diácono, é para ser diácono. Quem Deus chamou para
para administrar, é para administrar. Quem Deus chamou para pastorear, é para pastorear. Quem Deus chamou para organizar, é para organizar. Quem Deus chamou para estar na liderança, é para estar na liderança. Por isso eu quero correr aqui, não é de mal, porque eu estou falando rápido, porque as horas já estão se avançando e eu preciso entregar a mensagem de Deus no seu coração. O diabo deve estar dando convulsão de sangue, o diabo deve estar mordendo a testa, junto com os seus demônios, dizendo, ele não vai entregar a mensagem, mas o Espírito de Deus está dizendo, vai fundo, Daniel, vai falando, Daniel, vai abrindo a tua boca e eu vou te enchendo. O povo que está aqui não veio para olhar o meu cabelo, o povo que está aqui não veio para olhar o meu sapato, o povo que está aqui não veio para olhar minha cor, não veio para olhar o meu terno, o meu povo que está aqui veio para ouvir a minha palavra. E se você veio para ouvir a palavra de Deus, se prepare e arregace aí a manga da sua camiseta para começar a levantar a mão e dar glória a Deus. Então Jesus estava nesses lugares caóticos, fazendo o que? Anunciando o reino de Deus e o reino do céu, a qual não é comida nem bebida, parando todas essas coisas. A Bíblia Sagrada diz que Jesus começou a orar. Aqui está uma ferramenta muito importante, a qual seguia o ministério de Jesus Cristo, é a oração. Pelo menos 3 ferramentas seguiam o ministério de Jesus. A primeira ferramenta a qual seguia o ministério de Jesus é a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 11. Assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. A segunda ferramenta a qual seguia o ministério de Jesus é o jejum. E jejuou Jesus 40 dias e 40 noites, ensinou os seus discípulos dizendo, tem demônios que é teimoso, tem demônios que acham que são todo poderoso, tem demônios que acham que ainda são querubim ungido, mas não são nada, são pó e cinza. Só sai essa casta de demônio com jejum e oração. A terceira ferramenta a qual seguia o ministério de Jesus é a oração. Aqui está a oração, a qual você sabia que existem pessoas que quando ele vai dormir ele não ora, que quando ele acorda ele não ora, não é porque ele é preguiçoso, é porque só Deus sabe a ferida que está doendo no peito dele. Aí lá na caminha dele agachado, como Ezequias, ele disse, Senhor, hoje eu estou aqui na sua casa, hoje a minha vida está toda atribulada, mas o Espírito Santo de Deus, ele manda te dizer como o anjo Gabriel, ele disse a Zacarias, olha minha filha, não temas, porque a tua oração, ela tem sido ouvida. A oração é de suma importância. Existem 2 coisas a qual a Bíblia Sagrada nos manda fazer tempo e fora de tempo. A primeira coisa é que pregue a palavra de Deus tempo e fora de tempo. A segunda coisa é que ore tempo e fora de tempo. Na primeira epístola de Paulo, no capítulo de número 5 de Tessalonicenses, versículo de número 17, ele vem dizendo, mas orai sem cessar. Aqui está 4 propósito, porque oramos. Mas irmão Daniel, o que significa orar? Orar significa falar com Deus, orar significa dialogar com Deus, orar significa se comunicar com Deus, orar significa se expressar com Deus, orar significa aproximar o céu da terra. E eu fiquei falando com a esposa do meu amigo Robson, a Ângela, e ela ficou dizendo, Daniel, eu ando orando dentro do trem, eu ando orando no serviço. Cada vez que você vai falando com Deus, você vai orando, mas tem um objetivo, porque nós oramos. O primeiro propósito é para engrandecermos e
agradecemos a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, segundo o propósito, porque nós oramos para sermos cheios do Espírito Santo. Mateus capítulo de número 26, versículo de número 41, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, para não cairmos em tentação. E o quarto, resumindo aqui, porque eu estou olhando andando 9:30, para recebermos a bênção de Deus. O primeiro propósito é para engrandeceres a Deus. O segundo propósito é para sermos cheios do Espírito Santo. O terceiro propósito é para não cairmos em tentação. E o quarto propósito é para recebermos a bênção de Deus. Só receberemos a bênção de Deus se passarmos por essas três fases. Por isso, tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus ele andava, tudo que Jesus ele ia curar, ou ele ia para algum lugar, Jesus ele orava. Por isso que na sua vida, toda atitude, todo propósito, todo intento, toda a intenção da tua vida, você tem que orar. Mas meu Deus, eu vou fazer isso, vai orar. Mas meu Deus, eu estou pensando em namorar, vai orar. Mas meu Deus, eu estou pensando se eu vou ficar nessa firma ou se eu vou ficar na outra firma, vai orar. Mas meu Deus, eu estou pensando se eu vou mudar de igreja ou se eu vou para outra igreja, vai orar. Mas meu Deus, eu estou pensando em não louvar, vai orar. Mas meu Deus, eu estou pensando em parar, vai chamar o pastor da igreja e vai pedir conselho para ele e vai orar. Jesus em tudo, ele está orando. Olhe para o seu irmão e diga: você está orando, irmão. É através da oração que desce poder, é através da oração que desce fogo, é através da oração que desce unção, é através da oração que desce azeite. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 31, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Através da oração, é através da oração que receberemos a bênção, é através da oração que receberemos a vitória, é através da oração que receberemos a glória manifesta de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas pregador Daniel, para que Jesus orou? Jesus orou para fazer duas indagações. A primeira indagação, Jesus queria saber quem os discípulos achavam quem ele era. Uns diziam que Jesus era João Batista, outros diziam que Jesus era Elias, outros diziam que Jesus era um profeta ressuscitado, outros Jesus dizia que era Jeremias. Agora você sabia que nos dias atuais tem pessoas que seguem a Cristo e não sabem nem quem Jesus é? Sabia que tem pessoas que andam lado a lado, mas com a organização do que Jesus? Tinha pessoas em multidão que andavam com Jesus e não sabiam quem Jesus ele era. Tem pessoas nos dias atuais que ele é tão hipócrita, amado, que ele chega numa igreja pequenina, ele desce o prumo, ele arrebenta tudo, e as irmãs meigas, aquelas irmãs inocentes que tem medo de ir para o inferno, ela vem até a frente, dobra o joelho, se ajoelha, e quando ele chega numa grande catedral, quando ele chega numa grande convenção, aí o Espírito de Deus manda ele exortar, aí ele fala para o Espírito Santo: fica aqui, Espírito Santo, e deixa eu pregar. Um certa feita, um próprio amigo meu disse: irmão Daniel, Jesus me mandou pregar um cajado e eu não preguei, eu repreendi. Ele disse desta maneira: toda profecia que não tiver exortação, ela não provém de Deus. Mas por que, irmão Daniel? Porque toda profecia consola, edifica e exorta. Se não tiver exortação, é falsa profecia. Se não tiver exortação, é meninice. Por isso Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? É bem verdade, eu poderia tematizar a mensagem e pregar para a igreja dizendo: e vós, quem dizeis que eu sou? Mas Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
contigo. E Jesus disse: em verdade vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É aqui que eu quero pregar: a porta do inferno versus a porta da salvação. Qual é a sua escolha? Mas, irmão Daniel, eu não entendi o tema. Eu quero pregar sobre o seguinte tema: porta do inferno versus porta da salvação. Qual é a sua escolha? O que você tem escolhido? Que tipo de porta você tem andado? É bem verdade que Jesus, ele disse desta maneira: a porta estreita, e são poucos os que se conduz sobre ela, mas a porta larga. Você sabia que tem várias gente indo para o inferno do que para o céu? Você sabia que quando você entrar no céu, você vai pensar que aquele irmãozinho, aquela irmãzinha vai estar no céu, ele vai estar bem longe do céu, e você vai dizer: Senhor, ele não pregava, não fazia maravilha, não fazia aquilo e assado, apartai-vos de mim, maldita, para o fogo eterno, para o diabo e os seus anjos. Por isso, porta aqui nesse sentido não é uma porta literal, porque não existe porta do inferno. Quando se fala porta aqui, está falando da atuação de Satanás, está falando da atuação das potestades, está falando da atuação dos principados, está falando da atuação das hostes, está falando da atuação dos ascetas, falsos profetas e ministros do inferno. Por isso eu quero pregar e falar aqui sobre a atuação desta porta, sobre várias igrejas dentro da Bíblia Sagrada. A primeira igreja a qual a porta do inferno atuou foi sobre a igreja de Éfeso. Mas, irmão Daniel, como que a porta do inferno apoderou sobre a igreja de Éfeso? Porque já não estava mais no primeiro amor. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 4. A segunda igreja foi a igreja de Pérgamo. A porta do inferno imperou ali sobre o materialismo, sobre a prostituição. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 14. Olhe para o seu irmão que está do lado, e olhe para o seu irmão que está do lado e diga para ele: irmão, aqui é Bíblia. Olha para ele: é Bíblia, é pão do céu. Diga para ele: irmão, é Bíblia, é plama. Quem não gosta de Bíblia é o capeta. Quem não gosta de Bíblia é aquele crente carnudo que tem pecado escondido. Ele sobe a escada e desce e não consegue ficar parado. Ele anda para lá e para cá. Ele diz: esse daí é menino, esse daí tem que amadurecer. Mas eu quero te dizer uma coisa: é Bíblia sagrada, é Bíblia, Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia e é Bíblia, é Bíblia, é pão do céu. Deus não tem nada enlatado, Deus não tem teologia enlatada, Deus não tem coisa de você ficar pensando aqui. Tem gente quando prega, ele fica pensando para pregar, ele fica analisando, ele pausa e faz isso e assado. Não, Deus tem pão do céu. A igreja de Pérgamo é uma igreja materialista, o que não dizer da igreja de Sardes, a qual era uma igreja morta, a qual era uma igreja que andava, tinha nome de que vivia, mas estava morta. A porta do inferno estava imperando sobre esta igreja. E o que não dizer, amados irmãos, da igreja de Laodiceia? Era uma igreja morna, mas pregador. O que significa uma igreja morna? Livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 16. Quem dera que fosse frio, quem dera que fosse quente, porque morno, eu vou vomitar você da minha boca. Sabe o que significa a palavra morna? As irmãs aqui já esquentaram a água e já deixaram ela morna. Ao mesmo tempo ela é fria, ao mesmo tempo ela é quente. Sabia que tem crente que ao mesmo tempo dentro da igreja ele dá glória a Deus misturado com aleluia, ele pula, dá retreté quando o Gilmar Santo, Alex Pereira está aqui, e quando a igreja está vazia ele fica quieto, ele fica parecendo um cadáver, ele fica parecendo um Lázaro. Mas Jesus está dizendo nesta noite: Lázaro, sai para fora. E Jesus está dizendo para os anjos: anjos, desata ele, vai desatando ele, mas desata primeiramente a boca, para ele dar glória para cima, e a glória que sobe, e a glória que desce neste lugar. Você pode dar glória nessa noite, porque eu sei que você não está morto, você não é igreja morta. Sabe por quê? Porque em dia de
fala em línguas estranhas, ninguém pula, ninguém profetiza, ninguém revela o que é isso. Isso é meninice. Quando vem um grande pregador, só falta dobrar o joelho perante ele e dizer: oi, querubim ungido. Mas o único digno de toda a honra e de toda a glória aqui é Jesus, é Jesus.